Eu sou Ayam, a chama verde limão que se insinua nas coisas, nas pessoas e nas situações que parecem inexpugnáveis e que as destrói, no nome do bom, do bem e do verdadeiro. Eu caminho sobre a terra, me instalo sobre a condição, eu fico embaixo, aqueço, o meu volume aumenta e para terminar a condição rebenta e se clarifica. Eu sou Ayam, ao vosso serviço, meus filhos do meio do mundo. Enviai-me no dever de cumprir a missão. Eu sou Ayam, a chama verde limão que clarifica as situações. Chama verde limão, os milhares de sóis, chama verde limão, os milhares de sóis, chama verde limão, os milhares de sóis. Corre docemente nessa situação, instala-te aí para morar, aquece, espalha-te, aumenta de volume e mostra-nos para terminar a alçatura da coisa, a fim de que possamos remediá-la. Ó poderosa chama verde limão, mostra-nos o reverso das coisas. Ayam, 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 nós agradecemos porque atendeste ao nosso apelo. Eu peço e comando que esse apelo seja atendido com rapidez, vigilâmico pela luz do grande sol central. Ó Deus Todo-Poderoso, presente em meu coração, poderosa chama verde limão, nós te pedimos, te ensinares nessa situação e te espalhares em torno e por dentro. Aquece, ó poderosa chama verde limão, e faz arrebentar a carapaça de mentira que está vindo dessa situação. Ayam, 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 eu sou Ayam, a lei da visão justa da situação. Eu peço e comando que esse apelo seja atendido com rapidez, vigilâmico pela luz do grande sol central. Ó poderosa chama verde limão, corre na situação e aquece, a fim de que a verdade apareça na tua luz. Esclarece essa altura escondida da coisa e coloca no Ayam, Ayam, Ayam. Eu te agradeço o apelo a que atendestes. Ó Deus Todo-Poderoso, presente em meu coração, poderosa chama verde limão, nós os agradecemos apelos que nós esquecemos de empregar. Ayam, Ayam, Ayam. Um ótimo dia, aprendizes, que Deus nos abençoe. Programa Protocolo X, gerador de conhecimento, pela rádio 107 FM, Rio de Janeiro. Todos os dias, né, de segunda a sexta, das 7 da manhã às 7h50. Toda a ideia é poder trazer para vocês não só um dia melhor, mas, por que não, uma vida melhor, um caminho melhor, né? Começar a enxergar as coisas de acordo com como elas são, né? Ver o mundo de verdade como ele é, e não como as pessoas querem que sejam, ou a chamada realidade. Eu quero falar um pouco sobre a resiliência, né? A perseverança, a fé. Às vezes, né, existem caminhos que devem ser mudados por algum motivo, né? Nós não sabemos o que Deus determina para nós, né? O que de verdade está aí escrito, né? Mas devemos sempre estar atentos, vigilantes, né? Orar e vigiar, para que possamos permitir que isso se manifeste. Então, às vezes uma coisa tem que tomar um rumo diferente, um caminho diferente, e não é bem aquilo que você quer, né? Então, quando você busca algo, determina algo, você sempre tem que deixar aquilo meio que aberto, né? Porque tudo para acontecer, para se realizar, ele deve ter um propósito e o que aquilo representa. Então, dentro dessa representação do que representa, o universo pode agir. Então, você tem que fazer alguma coisa para que alguma coisa aconteça, né? Então, como é que vai ser isso? Então, a pessoa, por exemplo, ela busca uma solução para uma coisa, né? Talvez ela até tenha uma ideia de solucionar, mas ela tem que permitir que o universo mostre para ela aquilo, né? Então, quando você está aberta para aquilo, né? O universo começa a trazer as soluções, os caminhos, e as coisas começam a acontecer. Então, de repente, quando uma pessoa se depara com um problema, uma situação, ela pode entrar em choque, em pânico, né? Pode ficar entristecido, uma dor no estômago, enfim, né? Mas é necessário
compreender o seguinte, né? Se aquilo existe, é para que todos possam compartilhar daquilo ou não e trazer a melhoria. Então, por exemplo, assim, né? Dentro de uma empresa. De repente, hoje, né, como existe uma transformação e é uma energia externa que está aí consumindo as pessoas também, né, que é uma maneira de transformar, de mexer, e, enfim, hoje a hostilidade, né, a desarmonia é grande e tudo isso acaba influenciando nos negócios, nas empresas, né, em tudo, né. Então, de repente, é uma empresa que ela não está caminhando tão bem assim, né. Mas aí alguém começa a abrir a boca e falar sobre isso dentro da empresa e talvez gere um pânico, uma fofocaiada, alguma coisa assim, né? E o que acontece? Em vez dos colaboradores, quem está ali, ajudar numa solução, um caminho, rezar para aquilo se manter, mesmo que a pessoa não for ficar aí, ela não goste de trabalhar ali e tudo, mas poxa, aquilo gera emprego, né? Não só para quem está lá dentro, mas existe trabalhos indiretos, né? Como por exemplo, você tem uma situação, uma fiação, vai ter que chamar um eletricista para arrumar, né? Esse cara vai ter trabalho. Se aquela empresa fecha, esse eletricista, que ele nem sabe disso, ele não vai ser chamado, porque ele não sabe disso, e não vai ser chamado porque também a empresa não existe mais, né? Isso é apenas um exemplo. Você tem aí o telhado, você tem parede, tem um monte de coisa, encanamento, um monte de coisa que você pode trazer um profissional ou ter alguém de manutenção para fazer isso, né? E se a empresa não existe mais, aquilo não existe mais, né? Então é aquilo que eu sempre digo a vocês, né? Agradecer pelo teto que você tem, agradecer para as pessoas que construíram esse teto, né? Pode ser que já morreram ou não, não importa, né? Já fizeram a passagem daqui. Mas quando você agradece, quando você reza por eles, sempre lembrando disso, né? Porque se não fosse eles, essa casa não existiria, essa empresa não existiria, aquilo não existiria, assim por diante, né? Ah, mas se um não faz, outro faz. Perfeito, mas alguém fez. Alguém fez. Não foi você que fez. Você não consegue fazer tudo sozinho, sozinha, né? Então nós agradecemos e aí começa a mudar, o mundo começa a se transformar, né? Então, em vez das pessoas se unirem, falam, vamos agradecer, rezar aqui para a gente poder manter esse negócio funcionando, né? E obter resultados, né? E é isso. Agora, no geral, as pessoas fazem o contrário. Às vezes torcem até para que feche, ficam falando naquilo o tempo todo, e chega uma hora que, né, como a pessoa está doente, né, a pessoa tem uma enfermidade lá, né? Aí fala-se naquela doença o tempo todo, porque o fulano morreu disso, mas esse negócio não é fácil não, porque a hora que chega nisso, né, não tem retorno, o médico já falou, quer dizer. Então assim, mesmo que aquilo seja o que é, não se deve ficar falando, pronunciando, reverberando, entendeu? Né? A resiliência está muito além disso, tá? Além das forças da humanidade. É você buscar recursos onde não existe. Né? Por que não existe? Porque você não enxerga lá. Né? Então, se eu pensar assim, eu consigo acessar qualquer coisa, porque mesmo que não exista, eu vou lá. Eu vou lá. Então alguém vai lá procurar um endereço, olha, esse endereço não existe, não tem problema, eu vou lá, vou dar uma olhada nisso aí. Aí chega lá, você supõe que seja tal coisa e acaba encontrando. Então, a persistência do querer, do fazer, do realizar, de obter, da ousadia, tudo isso te leva a resultados que outros nem pensam nisso. O cara para na primeira dificuldade, não vou mais adiante, chega, não quero mais isso para mim, isso aqui e tal, né? Quanto aquele cara que monta um negócio, ele entra num caminho autônomo, não sei o que, e fala, ganhando para pagar minhas contas, tá bom. Pronto, então, como é que o mundo vai andar desse jeito? Né? Você vai trabalhar só para pagar a conta, então o mundo fica só para pagar conta, para mais nada. Não se vive, só se paga conta, né?
Não existe o a mais que faz a pessoa realizar sonhos, desejos, caminhos, né? Quando você realiza o sonho de alguém, está realizando o sonho de outros, porque alguém está vendendo esse sonho, ou está trabalhando nele, ou está ajudando a desenvolver, ou alguma coisa assim. O mundo ele é interligado, o mundo ele é uma coisa só. Quando você faz um movimento aqui, pode ter certeza que muitos movimentos estão acontecendo. Por isso que se você, né, se a pessoa, né, vamos dizer assim, ela prejudica alguém, ela vai prejudicar mais gente. Mas ela vai ser prejudicada muitas vezes, porque fez isso. Quando você comete uma boa ação, vamos falar assim, que você faz alguma coisa grandiosa, aquilo vai ajudar muita gente, embora você pode focar numa pessoa só, mas isso volta para a pessoa. É isso que muita gente não entende. Quando você passa a oferecer, as coisas passam a voltar, a se realizar e acontecer, né? De alguma forma, as coisas começam a trazer resultados, né? E são resultados grandiosos, são resultados interessantes, né? Resultados que fazem com que as coisas aconteçam de uma maneira natural, né? Então, mesmo assim, a ideia deste programa, deste trabalho, deste vídeo, dessa gravação, desta aula, não importa o nome. O importante é você estar colocando isto adiante. Ah, mas só uma pessoa viu o vídeo. Tá bom. Tá bom. Ah, só uma pessoa ouviu na rádio. Tá bom. Pelo menos um ouviu. Mas não se esqueça que tudo neste mundo tem olhos e ouvidos. Então a pessoa, ela está em um lugar, está desesperada, ela pede ajuda para o universo. Pede ajuda aos anjos, aos elementais, aos ascensionados, a Jesus, a Deus, não importa. É o desespero, a necessidade ali que... Como é que a pessoa é atendida se não tem ninguém escutando? Quando você reverbera uma ação, e aí dentro da metafísica do conhecimento, tudo é feito para atingir oitavas de luz. Então isso vai andando, né? Vai caminhando e vai trazendo isso. Então essa movimentação se eleva, ela se espalha e começa a tocar nas vórtices negativas. A negatividade, a tristeza, a depressão, a angústia, a mágoa, o ressentimento, a traição, a inveja, e vai indo, né? A raiva, o ódio, a discórdia. Então, você não consegue aniquilar isso ou eliminar da noite para o dia, mas você começa a limpar, a fazer funcionar. É como comer o mingau pela borda, né? Você vai até que uma hora você esvazia o prato, né? Então, é necessário um trabalho contínuo, né? E aí tudo passa a funcionar. Então, assim, eu tenho recebido vários comentários, mensagens, enfim, né? E sempre de pessoas, não vou ficar aqui citando quem são, não são e tal, mas assim, que mexe com a gente, comove, porque são coisas que você não espera ouvir de uma pessoa, né? De agradecimento, de uma série de coisas, né? Então, uma pessoa que você talvez nem conheça, não tem elo, não tem tato, não tem contato, não está próximo, nada, né? Enfim. Porque esse é o propósito do conhecimento: melhorar a vida vivida dos humanos. Naturalmente, o mundo animal melhora, o mundo elemental melhora, o mundo dos elementos melhora, né? E vice-versa. Então, todo conhecimento, né, ele parte do princípio da tábua de esmeralda. É verdade, é certo e sem erro. Absolutamente verdade. O que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima, para que se cumpra a grande obra,
assim como todas as coisas derivam de uma coisa única, pela vontade e pela palavra daquele que as mentalizou. E tudo deve a essa existência. E tudo pode ser aperfeiçoado por adaptação àquela mente. O sol é o seu pai. A lua é sua mãe. Assim como a atmosfera é o recipiente, como que o cadinho dos raios solares penetra a terra inteira, fecunda, vivifica e determina tudo que se produz por suas correntes contínuas análogas às do próprio sol. Separarás, pois, a terra do fogo, o sutil do espesso, com grande habilidade e critério, e terás por este meio toda a glória, e toda a treva desaparecerá de ti. É por isso que sou chamado de Tote, o Trismegistus, porque possuo o poder dos 3 aspectos da filosofia universal: o absoluto, o fixo e o volátil. O que eu disse da grande obra mestra alquímica. Aqui está dito, e se encerra tudo. Então, a tábua de esmeralda, que foi trazida por Tote Trismegistus, né? Uma encarnação de Jesus. Depois os gregos trocaram o nome para Hermes, né? Mas é a mesma coisa, são só nomes. Portanto, é a tábua de esmeralda. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: o que está em cima está embaixo. Da mesma maneira que faz, volta, né? O que eu realizo no solo repercute no céu. O que eu realizo no céu repercute no solo, na terra. Então, matéria e espírito. Quanto mais eu trabalhar materialmente conectado ao espírito, mais cresce. Quanto mais eu trabalhar espiritualmente conectado à matéria, mais cresce. Mas o que acontece dentro de uma linha humana? Aquele que se propõe a trabalhar o mundo espiritual, rezar é aquilo. Ponto. E aí diz que não tem que ter nada, que não sei o que, não sei o que lá. E aí é questão de desapego. Vamos lá. Como é que você vai desapegar de algo se você não tem o que desapegar? Então não tem como trabalhar o desapego. Bom. E aquele que trabalha o material, só trabalha o material. Ele não está preocupado em rezar, fazer nada. Ele trabalha a matéria, vai crescer dentro da matéria. Então chega uma hora que esse negócio ele não funciona mais, porque não tem o que está em cima como o que está embaixo. O que está embaixo é como o que está embaixo, o que está em cima é como o que está em cima. Não existe a junção, não tem a união disso, não existe uma força maior que faça isso caminhar. Então, uma pessoa que ela é resiliente, que ela busca, que ela é determinada, ela tem que trabalhar os dois lados. Ela sabe disso. Então, ela busca conhecimento, né? Conhecimento extrafísico, conhecimento que está no oculto, para trazer o aparente, o que está em cima com o que está embaixo. E tudo aquilo que eu trago para o aparente, eu agradeço muito, porque é uma conquista minha. Por isso que eu estou agradecendo as pessoas que construíram as casas, que fizeram os carros, a roupa que eu visto, o café que eu tomo, a xícara que eu uso, tudo isso, né? Porque veio de algum movimento. Quando eu começo a agradecer isso, isso vai tocar o espírito das pessoas que fizeram. Não importa se ela está aqui encarnada ou não. O espírito recebe aquilo e o benefício vai acontecer aonde quer que ela esteja. Com esse benefício acontecido e acontecendo, ela vai reverberar numa situação diferente, né? E começa a repercutir. Ponto. Vamos dizer que uma dessas pessoas é uma pessoa totalmente do mal, né? E você casa por ela e ela não quer isso, ela não quer mudar, não quer melhorar, não quer. Tudo bem, não tem problema. Você emana o amor, o agradecimento àquilo, né? E a pessoa não quer, não está interessada nisso, ela é uma pessoa que ela gosta de prejudicar as pessoas, de fazer o mal, de fazer alguma coisa estranha, enfim. Então, ela não vai receber essa movimentação, mas ela vai estar bloqueada porque alguém está emanando amor para ela. Então, ela começa também a perder a força dela da maldade. Então, também é uma maneira de você consertar o mundo. Olha, quando as pessoas falam da gratidão, ela é fundamental, mas é necessário
ter a consciência disso. Não precisa falar gratidão para tudo, né? É necessário agradecer. E agradecer é usar o muito obrigado. Mas é isso. Então, mas para me agradecer, ou ter a gratidão, ou usar o muito obrigado, eu necessito aceitar as coisas primeiro. Aceitação, agradecimento e perdão, né? Então, as coisas começam a funcionar diferente. E eu começo a receber aí os resultados que me pertencem, porque eu estou colocando a atenção necessária naquilo que é necessário para que as coisas aconteçam, se realizem e assim por diante, né? Nós começamos a trabalhar nesse aspecto, nesse sentido, trazemos aí os resultados que nos pertencem e as coisas começam a acontecer de uma maneira mais elevada. Resplandecente, resplandecente, resplandecente. A grande chama violeta de Saint-Germain. Toda a sua liberdade em nome de Deus, sua perfeição em todos os lugares, todos os seus milagres incomparáveis, duplicado a cada hora, governando em toda a supremacia e obediência de Deus, em tudo o que fazemos ou contatamos, até que todos sejam ascensionados e livres, que agora mesmo, nesse instante e para sempre, descei, descei, descei. Todo-Poderoso, eu sou. Todo-Poderoso, eu sou. Todo-Poderoso, eu sou. Pela própria mão de Deus, pela própria mão de Deus, pela própria mão de Deus. Pelo raio do amor de Deus, pelo raio do amor de Deus, pelo raio do amor de Deus. Pelo raio violeta de Deus, pelo raio violeta de Deus, pelo raio violeta de Deus. Pelo raio azul de Deus, pelo raio azul de Deus, pelo raio azul de Deus, pelo raio azul do grande sol central, pelo raio azul do grande sol central, pelo raio azul do grande sol central. E faça isso hoje, faça isso para ficar, faça do jeito de Deus, faça isso pelo raio precipitante de Deus, controlado e protegido para sempre, para ficar cumprindo o plano divino dos amados ascensionados, o jeito dos amados ascensionados e tudo o que fizermos ou contatarmos até que todos sejam ascensionados e livres. Todo-Poderoso eu sou, Todo-Poderoso eu sou, Todo-Poderoso eu sou. Eu sou a vitória, da poderosa vitória manifestada pelo comando do seu grande coração. Eu sou a vitória, da poderosa vitória manifestada por sua grande mão cósmica. Eu sou a vitória da poderosa vitória manifestada. Para sempre vem através. Eu sou a vitória da poderosa vitória manifestada. Todo-Poderoso eu sou. Todo-Poderoso eu sou. Todo-Poderoso eu sou. Resplandecente, resplandecente, resplandecente. Eu sou resplandecente, resplandecente, resplandecente. Eu sou resplandecente, resplandecente, resplandecente. Pelo comando do seu grande coração. Eu sou resplandecente, resplandecente, resplandecente. Por sua grande mão cósmica. Eu sou resplandecente, resplandecente, resplandecente. Para sempre venha através. Eu sou resplandecente, resplandecente, resplandecente. Bom, através, né, dos apelos, das movimentações, né, das colocações que são feitas, das palavras, né, tudo isso vai crescendo, tudo isso vai indo adiante, né? Mas para isso é necessário a persistência, nunca desistir, nunca deixar para trás, fazer as coisas, ir adiante, né, até realizar. Esse é um propósito que todo humano deve, né,
Não é que ele deveria, ele deve colocar em movimentação e trazer para a vida dele a realização, né? E aí você entra num mundo real, porque é o mundo da real ação. E aí, de alguma forma, as coisas começam a acontecer, trazer resultados e assim sucessivamente, né? Bom, hoje, dia 4, à noite, nós temos um encontro às 8h30 da noite, online, anjos. Vamos falar sobre anjos, né? Erguer essa grande bandeira aí para poder trabalhar toda essa construção, compreender cada vez mais, né? A gente trouxemos aí uma ampliação das aulas, né? Para poder trazer um conhecimento maior, ampliar a ideia dos anjos para que todos possam crescer dentro disso, né? E realizar cada vez mais, porque eles estão aqui para nos auxiliar em todos os sentidos. E estamos nos aproximando do dia 15 de agosto, né, às 14 horas, um movimento presencial e gratuito, né? A Grande Legião da Luz. Esse é um encontro no qual nós vamos colocar em uma atenção na grande fraternidade branca, os ascensionados, iluminados, anjos, arcanjos, seres intergalácticos, seres cósmicos, arturianos, comando Astar, comando Cryon e por aí vai, né? Porque muito se fala sobre fraternidade, mas é necessário se aprofundar nisso, trazer mais o conhecimento, né? E desenvolver a ideia de tudo isso que representa e como é, né? O conselho kármico e assim por diante. Então esse é um grande encontro, né? Gratuito, presencial, que acontece às 14 horas, dia 15 de agosto, aqui no nosso teatro. Eu aguardo vocês, né? Vamos lá. Depois nós temos um retiro, né? O retiro já é uma movimentação assim, de elevação de conhecimento, onde todo mundo cresce bastante com isso, com meditação e trabalho. Vamos fazer ritualística põe vinho também, vamos trabalhar dentro da ideia do eu sou, né? Vírgula, Jesus. Então esse movimento principia às 9h30 da manhã e vai até às 17 horas, né? Essa grande ideia para que as coisas aconteçam de uma forma muito mais elevada, né? E assim a gente vai conquistando cada vez mais as coisas e trazendo resultados para todos. E esse dia 3 de outubro, né, das 9h30 às 17 e depois dia 13 de dezembro, o Bom Belo e Grande, né, falando sobre 2027. Então, tá aí, né? Fora isso, várias aulas, vários cursos para que vocês possam estar totalmente em crescimento, conectados com o conhecimento, né? E trazendo para a vida de vocês tudo aquilo que há de melhor, né? Quando nós colocamos em movimento, passamos aí a estudar, a fazer os resultados, né? As coisas começam a ficar aí diferente. Como nós estamos falando de resiliência, de perseverança e tal, de ir adiante, né? Basicamente, quase todo humano ele tem um desejo de se aperfeiçoar em tudo, né? Viver a perfeição de alguma forma, né? Então, assim, dentro do mundo que vivemos, né, com as práticas, buscando um pouco de conhecimento, né, o que vocês estão fazendo, só de estar ouvindo o programa, né, vendo o vídeo depois, ele vai para o YouTube e fica lá à disposição de vocês, né, para que vocês possam estar acessando, né, o conhecimento aí. Existe um crescimento de cada um desenvolvimento, né, e que isso leva a cada um melhorar. É natural, né, a melhora, né. E é interessante que algumas pessoas que estão aí ouvindo o programa, estão acompanhando, vêm falando isso, né, que existe uma melhora, né, no meio dela, de onde ela vive, né, ao redor, né, e que as coisas começam a trazer resultados bem mais elevados e simples, só de colocar atenção, é isso, né?
sempre tem que lembrar daquilo que eu digo a vocês, né? Você está onde a sua atenção está. Saint Germain sempre falou isso, né? Para que os aprendizes sempre tivessem cuidado em colocar atenção em coisas não favoráveis, coisas estranhas, enfim, né? E é claro, as coisas acabam não acontecendo, né? Sem querer a pessoa se distrai, a distração, né? E coloca atenção em outra coisa, ponto, aquilo já foi, né? E isso acontece naturalmente. A pessoa não se liga, né, nisso, né? Então, quando você percebeu que desviou a atenção, volta, né, para poder focar e trazer resultados que são pertinentes, né, à realização de tudo. E a coisa, de alguma forma ou de outra, ela acaba acontecendo, se realizando e assim por diante. Tá? Então, comecem aí a refletir em cima disso e sempre tomar cuidado aonde você foca, onde você coloca a atenção, né? E hoje o que acontece com essas né, as coisas, né, assim, é muito vídeo, muita coisa, né, a mídia, e a pessoa às vezes começa a ver, né, alguma coisa e passa horas ali e nem percebe, né? E a atenção dela foi para aquilo. E aí, qual é o resultado disso? O que você aprendeu com isso? O que você traz para você, né? Pessoas que gastam horas diárias olhando essas coisas, né? Então, qual é o resultado de retorno disso, né? Então, a distração, ela está aí para, já diz, né? Distrair, tirar do caminho e pronto, né? Então, mesmo, por exemplo, né, um comandante, se ele quer entrar num lugar, invadir alguma coisa, ele vai criar uma distração para levar as pessoas, né, os soldados para um lado para ele entrar pelo outro, né? Então, sempre vai ter isso, né? Quando você está focado numa coisa, né, alguma outra coisa está acontecendo do outro lado, né? Então, vou usar essas palavras, eu creio que dá para entender, né? Não vou assim explicar tintim por tintim, porque, né? Mas tem que ter atenção aonde você coloca a sua atenção, onde você coloca o seu foco e onde você permite que as coisas aconteçam e se realizem, né? Por isso que devemos sempre estar nos corrigindo para poder trazer o melhor resultado para nós. Se começamos a fazer isso naturalmente, né? Criamos um hábito de fazer isso, né? Não tem por que se preocupar, porque naturalmente, se você desviar a atenção, você mesmo vai se corrigir, falar, opa, né? Mas se você não põe atenção na atenção, isso vai passando, isso vai direto, não traz resultado, não acontece nada, e assim por diante, né? Então nós temos que estar sempre em ação, sempre nesse movimento, e tomando cuidado, né? Para que lado as coisas tomam, né? Para que lado as coisas vão, né? Em nome do poder e com autoridade da bem-amada presença eu sou, apelo ao grande conselho kármico, aos ascensionados, às legiões de anjos, seres elementais, para que auxiliem as emanações de vida, libertando-as dos falsos conceitos que as prendem à terra. Iluminados, 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 aos templos de luz que lhes foram preparados, onde receberão as instruções envolvidas no amor e luz do bem-amado Manu. Em nome do Santíssimo eu sou, afirmo isto e se realizará. Bem-amada, poderosa presença divina eu sou, com todos os homens, bem-amados Hélios, Vesta, e seres de luz cósmica, poderosos Elohim, bem-amados Netuno e Lunara, Thor e Áries, Pelur, Virgo, Polaris, Magnus, Devas dos mares e das montanhas, Mahashohan e ascensionados, mantende o equilíbrio de todos os seres dos reinos da natureza e elemental, para que possam permanecer constantemente em paz e harmonia
até ocorrer a grande mudança que já está principiando, que os reinos da natureza angélico e humano colaborarem amorosamente e fraternalmente até manifestar-se toda a movimentação da união eterna. Isto suplicamos pelo poder e autoridade do fogo sagrado que habita em todo humano. Em nome de minha presença divina, eu sou. Envio meu amor aos poderes e aos poderosos polares magnos, cuja luz forma o eixo da Terra e mantém este planeta em seu curso cósmico. Dirijo minha atenção para essa misericordiosa atividade de luz e sei que a energia universal do amor, sabedoria e poder, a chama trina, mantém a Terra dentro de seu curso predeterminado pela ordem cósmica. Bom, aqui vocês percebem totalmente, né? Dirijo minha atenção para essa misericórdia, atividade da luz, né? Quando colocamos a atenção num trabalho, num movimento, num apelo, qualquer coisa que seja, aquilo se manifesta de uma maneira gigantesca, né? Por isso que vários programas que nós fizemos, vários vídeos, né, eu coloquei para vocês aí sempre apelos de dinheiro, de harmonia, de crescimento, de prosperidade. Quando você coloca a atenção, você está ouvindo aquilo, na verdade, o que a pessoa está fazendo, tá? Está em atenção com aquilo, né? Naturalmente, ela começa a manifestar isso na sua vida, porque você colocou atenção ali, né? O Saint Germain fala uma coisa interessante, né? Por exemplo, numa aula, né? Se você colocar uma pilha, né, de barras de ouro à frente dos aprendizes, dificilmente alguém vai ter sono ou vai dormir, porque vão ficar aí com a atenção voltada, vislumbrados com aquela montanha de ouro, né? Então, quando você faz isso, você pode imaginar isso o tempo todo, né? Você está trazendo para você a prosperidade, o crescimento, o dinheiro, o material e assim por diante, né? Existem humanos obcecados pelo material e tem humanos que compreendem que o material é necessário para realizar aquilo que é necessário, né? Ele é a moeda de troca, ele é a moeda que traz, né, a justiça, aquilo que você busca, né? Você está realizando aquilo que você determinou para você. Então, o que nós falamos agora há pouco na nossa conversa, né? O que está em cima como o que está embaixo. Então, eu tenho que manifestar, eu tenho que trabalhar os dois lados. Eu necessito fazer isso para que as coisas de alguma forma tragam resultados, né? Apelo a vós, Altíssima Presença Divina, eu sou em mim, e bem-amada chama trina de meu coração. Poderosas forças dos 4 elementos, fogo, água, terra e ar. Abençoai com o poder do amor cósmico as salamandras, sílfides, ondinas, gnomos, espíritos da natureza, que são os habitantes do reino elemental e elementares. Ofereço meu amor aos grandes seres cósmicos que dirigem a atividade desses elementais neste planeta, e os bem-amados Mahashohan, Hélios, Vesta, Thor, Áries, Netuno e Lunara, Pelur e Virgo, no santíssimo nome de Deus, eu sou. Apelo a vós, a Altíssima Presença Divina, eu sou, e bem-amada chama trina do meu coração, expandi vosso amor sobre todos os elementos do fogo, da água, da terra e do ar, abençoai-os, purificai-os e libertai-os para ser de todos os males, de causas e germens que lhes foram impostos, desde o começo dos tempos. Transformai tudo em harmonia e paz. Zelai para que se estabeleça um trabalho recíproco entre os homens e os elementais,
a fim de ressurgir o plano divino deste planeta. Em nome do Santíssimo Deus, eu sou, seja feita a sua vontade para sempre. Em nome do bem-amado Mahashohan e dos grandes diretores dos 4 elementos, afirmo, eu sou a lei do amor e da gratidão infinita perante as dádivas dos reinos da natureza elemental e animal, que serviram e servem à humanidade. Em nome da minha presença divina, eu sou, e do santo ser crístico presente em todas as pessoas, apelo à poderosa chama violeta para sublimar a divina energia que foi mal calculada e mal colocada pelo humano a restaurar sua pureza original. Envio amor, consolo e paz a todos os seres da natureza e confiante peço seu esforço conjunto para que a era da liberdade, a era de ouro, a idade de ouro, a nova era se concretize cada vez mais. No altíssimo, santíssimo nome de Deus, eu sou. Em nome da bem-amada presença divina, eu sou, e através do poder magnético do fogo sagrado, com o qual todos nós estamos alocando, apelo para que o momento da chama sagrada, transmutadora, penetre em todas as causas e germes de tristeza e rebeldia do reino elemental, que ela transforme tudo em harmonia, em que os reinos hominal e elemental cooperem mutuamente para estabelecer a perfeição requerida pelo plano divino. Em nome da bem-amada presença divina, eu sou, em mim e em toda a humanidade, eu peço e comando que se realize a completa redenção dos reinos hominal e elemental. Eu sou, eu sou, eu sou. Bom, estamos chegando ao final do nosso programa, né? No finalzinho tem uma chamadinha onde eu coloco lá o nosso YouTube, né? Nosso site. Eu vou deixar para vocês aqui o nosso Instagram, para que quiserem entrar em contato, mesmo para colaborar, né, com esse projeto do Protocolo X, para que ele vá adiante. Nosso WhatsApp é prefixo 11 95025 8364 95025 8364. Toda a construção da ideia, né, de colocar o mundo em harmonia, ela é feita gradualmente e sempre, né? Então, o pouco feito todo dia traz um resultado muito grande, né? Aquilo que é feito uma vez só não tem efeito nenhum, como às vezes as pessoas têm um problema, aí se reúnem e fazem lá um movimento, não sei o que, e aquilo acaba. Como às vezes até é super válido, né? Pessoas fazem um show, uma coisa beneficente, um movimento, né? Para alguma coisa, mas é só ir parar naquilo, não tem uma continuidade. Então deveria ter um projeto, uma ideia de ter uma coisa assim contínua, né? Para trazer resultado. E aí sim você consegue fazer as coisas funcionar, né? É a mesma coisa, gente, de alimentação. Você não pode comer um dia só, se alimentar, depois não se alimenta mais. Acabou. Sabe? É muito simples. A questão metafísica é igual. Se você não dá atenção, ela está lá. Mas ninguém mexe com ela, não acontece nada. Não tem resultado. Não adianta. Não adianta. Se eu jogo uma pedra na água, ela vai fazer aquele movimento, né? Ela vai abrir. Mas se eu não jogar nenhuma pedra, nada, não tem movimento nenhum, não acontece nada. A água continua lá intacta, quieta, né? Esperando alguém agir sobre ela para que ela reaja. Então, quando você age sobre a natureza, ela reage sobre você, né? Talvez essas questões de movimentos para poder ajudar a favorecer deveriam ser contínuos, sempre ter alguma coisa para trazer resultados,
né? E a melhor maneira é você estar o tempo todo em oração, rezando, movimentando, mesmo para a tua vida, né? Para a tua vida andar, você tem que estar sempre rezando, né? Orar e vigiar, porque gente ruim, hoje pode não aparecer nem para te encher o saco, amanhã pode aparecer 2, 3, sei lá, né? Então a gente não sabe, tem que estar sempre em movimento, sempre em atenção, sempre se protegendo, sempre isso. Tá bom, gente? Um excelente dia a todos, que Deus abençoe, muito obrigado e vamos adiante. Muito obrigado por tudo.